Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à aplicação João Lenão, um gerador de relatório médico, nesse vídeo veremos como armazenar dados do formulário no local Storage. Vamos aqui para a nossa aplicação, onde temos o formulário de cadastro de um relatório legível, onde temos aqui já os campos validados com a API do HTML5, com JavaScript. Então, se eu preencher aqui os dados de João de Sapato, um CPF qualquer, um CEP qualquer, masculino, escolho um plano de saúde, né? Vejam que aqui o botão ainda não está habilitado, clico em um sintoma. Com isso, eu faço o envio, ele aparece aqui o relatório impresso no modal. E como já está implementado aqui o armazenamento no local storage, ele vai armazenar o relatório em uma lista, em um vetor dentro do local storage, que é um local de armazenamento dentro do navegador. Aqui no Google Chrome, na aba Application, a gente consegue acessar o local storage, também tem o acesso storage, onde os dados são apagados, né, ao fechar o navegador, e no local storage, pelo contrário, os dados são armazenados de forma indefinida. Você pode fechar o navegador, pode desligar o computador e mesmo assim os dados permanecem armazenados. Então aqui no local storage, por eu ter cadastrado aqui um relatório, já aparece a chave reports, né? Foi dada essa chave reports via código JavaScript e aqui foi persistido um vetor, né? Um array, uma lista de relatórios. Clicando aqui nesta linha, aparecem os objetos salvos, onde na posição 0 temos um relatório. Se eu clicar novamente em enviar, como ele não recarregou este formulário, ele vai persistir mais um relatório, portanto, temos dois relatórios salvos nesta lista. Uma coisa a ser evidenciada é que aqui, nesta parte do DevTools, os dados aparecem como objetos literais. Então você nota aqui que o user, que é um atributo, juntamente com symptoms, né, são atributos do report, né, do relatório. Vamos ver aqui. Report, vamos em model. Então, a classe report, relatório, tem o atributo user e o atributo symptoms, que é um vetor de string referente aos sintomas. Aqui eles são apresentados como objetos literais, onde o atributo ele não é envolvido por aspas duplas. Diferentemente, aqui no armazenamento no local storage, os objetos são armazenados no formato JSON, tá? Formato JSON, onde os atributos e valores geralmente são representados por string. Então o JSON ele usa a estrutura de um objeto literal em JavaScript, mas ele salva no formato string. Até inclusive a gente pode fazer um teste aqui no console.log, poderemos definir um objeto que seja um objeto literal, que seja usuário, né, chamar de U ali, dar um name para ele, colocar aqui o name Rony, imprimir este U, então ele aparece como um objeto de fato. Temos o atributo e temos o valor. Logo na sequência, a gente pode transformar este objeto para JSON. Então, let x json.stringify. Chamaremos este método passando o U como argumento e com isso o x é um JSON, aonde o atributo é envolvido por aspas duplas. Mas tem outras diferenças, como o JSON não suporta métodos, né? Não suporta métodos, ele também suporta números, entre outras possibilidades. Então eu posso fazer aqui o ponto que seja age, coloco aqui um número que seja e faço a transformação novamente para x deste u e consigo imprimir o x aqui, aonde esse 35 ele não aparece com aspas duplas. Então, o JSON suporta strings, suporta number, tipos primitivos também como valores, mas não suporta métodos, tá? E nem o undefined também. Ok? Então, seguindo aqui nesta aplicação, a gente viu os conceitos básicos, que é como transformar um objeto
para JSON e também é possível reverter situação, transformar um JSON para objeto via JSON.parse. Então, se eu fizer esse comando, passar o x como argumento, imprimindo, voltamos a ter um objeto literal e com isso a gente consegue fazer acesso. Se eu fizesse dessa forma, atribuísse let x novamente, que seja x aqui já foi declarado, então x.name, eu consigo acessar os atributos, os valores, por meio da notação de ponto, coisa que eu não conseguiria fazer quando é um JSON, onde ele é apenas uma representação, né, de um objeto no tipo string. Vamos para o código ver como isso foi implementado. Aqui no Medical Reports, quando a gente clica no botão de enviar, acontece o evento de submit. O evento de submit, onde essa função tratadora de evento é executada. Aqui acontece a validação do formulário, a leitura do formulário, a leitura dos sintomas e aqui a criação de um objeto relatório e logo mais a persistência do relatório. Então, se a gente for ver aqui a estrutura de arquivos, temos o formulário médico, esta pasta, o index, né, deste formulário médico, que é exatamente esta página que está sendo apresentada ao lado, e temos o arquivo de controle, né, desta página HTML que vai tratar dos eventos desta página. Este foi o caso. Então, este arquivo Medical Report JS tratou evento de submissão e também aqui está sendo chamado uma função dentro do mesmo arquivo que vai instanciar um objeto service aonde deve ficar a lógica de negócio. Tá? Então, qualquer requisição ao servidor ou qualquer persistência ao local storage ou qualquer lógica um pouco mais trabalhada precisa estar localizado dentro do report service. Report service porque a entidade foco aqui é um relatório. Poderia ter vários services, como inclusive tem nesse projeto. Temos o User Service, que tem a lógica de negócio referente à entidade user, e temos o Report Service, que tem a lógica de negócio referente ao relatório. Então, ao clicar aqui em Report Service, a gente vê que temos aqui o método implementado que vai persistir esse objeto no local storage. Aqui, como constante, temos a chave reports. Depois, logo mais, foi usado o local storage, getItem, para pegar o valor referente a essa chave, que é um vetor, é um array de relatórios, até apresentado aqui. E depois foi feito um if ternário para verificar se este relatório está vazio, se está nulo. Caso ele exista no local storage, é usado o JSON.parse para transformar esse vetor que está no formato JSON, que está no formato string, para um objeto propriamente dito. Caso não exista esta chave no local storage, é criado um vetor novo para salvar os relatórios. E aqui temos o uso do método push, que vai inserir um objeto relatório que foi recebido como parâmetro, né, na função, vai inserir esse objeto relatório no final desta lista, deste vetor. E por fim foi usado aqui o stringify para transformar esta lista em JSON, né, inclusive os objetos dentro dessa lista em JSON e persistir novamente no local storage. Então, resumindo, o que o save local faz? Ele recebe um objeto relatório, busca a lista de relatórios em formato JSON no local storage, insere esse relatório após a transformação de JSON para objetos e depois volta a transformar esses objetos para JSON via stringify, né? Transforma o vetor todo, ou poderia transformar um objeto apenas, e salva novamente isso no local storage, retornando aqui a lista de relatórios. Então, voltando ao Medical Reports, vejam que foi instanciado um Report Service justamente para chamar o save local, chamar este método aqui, save local da classe Report Service. Vou fechar aqui que não vai mais ser utilizado. Então, com isso, ao clicar no botão enviar, um relatório é persistido no local storage. Foi incluído também aqui, nesta página, o link relatórios. Então, se eu clico em relatórios, vou fechar aqui, ele apresenta cards
referente a cada relatório, onde eu posso inclusive clicar e ele aparece os dados do relatório, como CPF, gênero do usuário, do paciente, né? O plano de saúde do paciente, o CEP, e a cidade ainda não temos porque ainda não foi feita a questão de requisições assíncronas para o servidor. Então, nesse caso, temos dois relatórios, tal como a gente pode observar na aba Application, né? Na seção ali, Local Storage, temos esses dois pacientes, esses dois relatórios aí de pacientes, ok? E como que isso foi implementado, tá? Temos o report JS, que vai representar o index aqui da pasta relatórios. Então, temos o relatórios, o index HTML desta pasta, o controlador deste arquivo que vai tratar dos eventos, né, que vai manipular esse HTML, um CSS básico aqui para formatação, portanto, dos cards de cada relatório, e o skeleton, né, só para representar, enquanto está carregando os arquivos, aparece aquela sombra dos cartões, ao invés de aparecer um spinner ou uma frase carregando ou outra solução. Então foi usado aí o skeleton só para vocês verem como isto pode ser usado também na prática, mas não é tão importante para o que a gente tem que explicar hoje. Então vamos fechar aqui o CSS, que não é tão interessante para o objetivo desse vídeo, e vamos focar no index HTML, aonde ele começa com os carregamentos dos CSS, inclusive aqui tem o skeleton e o report CSS, e temos a questão de responsividade. Quando é um celular, cada cartão vai ocupar 12 colunas nessa linha. Quando é um tablet, cada cartão vai ocupar, aqui isso é um cartão, vai ocupar 6 colunas. E quando é um notebook ou algo maior, ele vai ocupar 4 colunas, tal como a gente consegue verificar. Se eu reduzir o tamanho para um tamanho de celular que seja, vejam que esse card ocupa toda a linha. E quando é um tablet, ocupa apenas 2 cards, ocupam a linha. E quando é um notebook, veja que tem esse espaço avulso aqui para comportar mais cartões. Então, voltando ao código, aqui foi usado a prática de inserir um cartão como exemplo. Tá? Então, temos um cartão aqui como exemplo. Este cartão está como display none, então ele não vai aparecer, mas vai servir como modelo para gerar os outros cartões, apenas modificando as imagens e os valores que constam como default. Então ele não vai aparecer inicialmente na aplicação. Então, se eu abrir novamente o navegador e for ali em Application, eu posso apagar esses dois relatórios. Clico aqui, eu apago os relatórios e posso renderizar a página novamente. Com isso aparece o skeleton e também vai aparecer aqui, não há resultados disponíveis. Então vejam que antes de apresentar os relatórios, ele verifica, né, se existe ali os relatórios salvos. Caso não exista, ele apresenta esse boneco com a frase não há resultados disponíveis, mas não apresenta aquele cartão que é usado como modelo porque ele está como display none. Então, indo para o report JS, o que é que acontece aqui? No carregamento da página, aqui embaixo, no window.load, então quando toda esta página report referente ao relatórios, o index HTML é referente à pasta relatórios, quando esta página é carregada, é executada esta função. Note que aqui não tem o abre e fecha parênteses, porque exatamente é isso que a gente quer, passar uma referência dessa função para um load. Quando acontecer um evento, esta função será chamada. Então, posso clicar aqui, ele vai remeter a esta função, que ao carregar a página, ele vai buscar os relatórios salvos no local storage, ou caso contrário, retorna um relatório, um vetor vazio de relatórios. Esse aqui ele faz a busca lá no HTML, né, pelo container que vai guardar os cards dos relatórios, e também ele busca o card model, ele busca aquele cartão que será usado como modelo, que está como display none. Então ele será usado como modelo
E aqui, caso já tenha algum card impresso, ele limpa os cards, limpando esse container com inner HTML, passando vazio. Depois é usado um laço de repetição aqui, de 0 até o tamanho do vetor de relatórios. Pega o primeiro relatório, clona aquele card model, então temos uma cópia daquele cartão que está como modelo no HTML, e depois, a partir do clone card, ao invés do document, a gente faz a busca pelos elementos, pelos spans, e faz as alterações passando os valores reais do relatório, tipo report username, report user CPF, acessando o user a partir do report, só que aqui não foi impresso os sintomas. E depois foi inserido esse relatório no report list via append child, mas também poderia ser feito isso via inner HTML, né? Também é uma outra prática de ser feita. A boa prática, nesse caso, realmente é você definir um cartão como exemplo lá no seu HTML. Isso facilita a vida do web designer. E uma outra forma seria você criar esse trecho de HTML, né, via string template, e inserir via inner HTML no seu report list. E uma outra forma que não é tão utilizada, não é tão indicado o uso, é usar funções JavaScript para criar esses divs, né, as classes, gerar todo esse trecho de HTML via JavaScript, mas não é tão indicado porque ele não é tão legível. Aqui foi usada uma função JavaScript, o append child, mas foi usada apenas uma, né? Mas quando são usado um conjunto dessas funções, o código fica bastante carregado e não tão entendível. Então a boa prática é essa: defina no HTML um exemplo e depois pegue aquele exemplo no DOM e faça um clone. Fica mais fácil, tá, de fazer alterações futuramente. Dando continuidade aqui, no final é verificado aí se o as results para ver o comprimento do vetor de relatórios, e é passado aqui para a função showResultContainer, que ele vai tratar os três casos, né? O primeiro caso, que não há resultado, ele pega esse div, se ele vai mostrar ou não, ele vai decidir aqui nesse if. Depois o report container div, que ele também pega o container onde serão apresentados os cartões, e aqui temos o div do skeleton. O div do skeleton já é aqui apagado, ele é apresentado por padrão, mas aqui ele já é escondido porque eu vou mostrar os resultados. Se tiver resultados, eu dou um bloco no container dos cards e escondo o container que vai apresentar o boneco com aquela frase que não há resultados. E caso contrário, eu apresento a frase que não há resultados e escondo o div que iria mostrar os cartões. Então é feita essa lógica, e assim, portanto, no carregamento desta página é verificado no local storage se há relatórios. Esses relatórios são lidos, são percorridos via um laço de repetição. É clonado um elemento que está no HTML, esse elemento ele é modificado e é guardado lá no report list, ele é apresentado no report list, só que esse report list nesse momento ele não está sendo visível ao usuário ainda, por isso é chamada essa função que vai mostrar o report list ou vai mostrar o no result div referente àquele ícone do emoji com a frase de não há resultados. Então, basicamente, é esse estado da aplicação até o momento. Então, vamos cadastrar, clicar aqui em início, para chegar no relatório, cadastrar mais um usuário. Clico em enviar, fechar, relatórios, skeleton. Beleza. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.